Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos fortaleça e agradecendo sempre ao Pai pela oportunidade da vida. E quero desejar a todos um feliz 2021, que nós, seguidores do Cristo dentro da doutrina espírita, nós sabemos que é apenas mais um fechamento de um ciclo na Terra, né? Mas, de alguma maneira, a esperança ela se renova no nosso coração, né? E essa esperança, na verdade, é a oportunidade do recomeço. O Espírito sente nessa alegria a oportunidade de recomeçar os seus trabalhos e de uma forma diferente, porque na verdade tudo aquilo que nos aconteceu em 2020, que ele possa servir de base, de fortalecimento e de disposição para a conduta de novas adversidades que com certeza chegarão até nós, com mais serenidade, mais tranquilidade. Não acabou ainda, né? Nós sabemos que ainda temos um percurso aí a percorrer até que todos estejam recebendo a vacina, enfim, nós não sabemos ainda como que essa coisa toda vai se comportar. Porém, agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de poder na Terra, como espíritos encarnados, continuar o nosso trabalho. E que 2021 traga a alegria, né, e a oportunidade de servirmos sempre. Que nós viemos, como Cristo colocou, nós viemos para servir, não ser servidos. E esse servir é nas menores coisas que nós possamos a fazer, né? Que de alguma maneira contribua para o bem de um, né? Ou para o bem e a oportunidade de outros, mas que nós tenhamos essa certeza no coração que, estando aqui, nós estamos tendo a oportunidade de continuar no auxílio da edificação da obra do Cristo na Terra. Estamos aqui, começando 2021, gravando, né, mais um vídeo, né, aí do Livro dos Espíritos, que vai ao ar, né, nas redes aí do SECA. E de alguma maneira chegando aos corações, não só dos irmãos da casa, mas em onde Deus entender que possamos ser úteis na nossa fala a tantos irmãos que estão aí espalhados por esse Brasil enorme, quiçá nesse mundo aí tudo, né? É muita pretensão nossa? Claro que não, porque está aí, a internet está aberta e a gente observa como é importante a oportunidade de utilizar essa ferramenta a serviço do bem, né? E está nos dando a oportunidade de trabalhar, não é? Não estamos na casa fisicamente, mas estamos todos ligados em pensamento. Então vamos agradecendo essa espiritualidade amorosa, né? A Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, a nossa Mãe Maria e todos esses mentores espirituais que comandam o trabalho e orientam e controlam o trabalho da nossa casa, né? Lembrando sempre que é uma casa do Cristo na Terra, para receber-nos, para que a gente possa encontrar o conforto, nos reencontrarmos, mas principalmente nos fortalecer, né, para exercer o nosso trabalho aqui fora, em qualquer lugar que nós estejamos. Então vamos agradecendo também aos nossos mentores espirituais, ao nosso espírito protetor, esse companheiro incansável que nos orienta, nos ampara e que a todo instante traz boas mensagens e conforto ao nosso coração. Mas infelizmente estamos tanto
envolvidos com as coisas da terra, que nós precisamos realmente ter o nosso momento espiritual para nos reconfortarmos com o bálsamo das vibrações amorosas desses irmãos queridos da espiritualidade. E agradecendo sempre também a esses irmãos desencarnados que vão se achegando nesses momentos para acompanhar também os nossos estudos, porque a evolução ela acontece em dois mundos, né? Então, não somos só nós, espíritos encarnados, que precisamos dessas orientações, desses ensinamentos, de ouvir. Os irmãos desencarnados também aproveitam essas oportunidades para se achegarem também para ouvir, porque eles estão aprendendo, eles estão amadurecendo o seu entendimento para, no momento oportuno, estarem aqui no nosso lugar e contribuir com a obra do Cristo na Terra também, ok? E hoje, dando continuidade aos estudos do livro dos Espíritos, não é? A gente vai trabalhar a questão 898 do livro 3º, do capítulo 12, que trata da perfeição moral, ok? Hoje nós vamos trabalhar só uma questão. E essa questão, ela vem muito falar dessa coisa da instrução espiritual, né? Da gente absorver o conhecimento, das boas obras, dos bons ensinamentos, né? Então nós vamos estar comentando um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Questão 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem aqui é pequenina, né? Uma pequenina passagem por este mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Então, vamos ver a resposta, né? Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em uma hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Em outras falas, né, que eu tive a oportunidade de ter aqui, ou nos nossos cursos, enfim, eu sempre admirei aqueles irmãos que leem, estudam. Quando você faz uma pergunta de uma dúvida, eles são capazes de dizer a página, o livro, onde aquilo pode te ajudar, enfim, né? Mas de alguma forma, muitos desses irmãos, eles deixam um vazio muito grande. Porque na realidade, quando nós conversamos com outro irmão, né, nós gostaríamos de ouvir dele, não seus conselhos, mas uma palavra de conforto, né, uma orientação, se possível, se for permitido pela espiritualidade, mas que de alguma forma ela acalme as nossas inquietações, não é? Então, a gente precisa lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que ele coloca espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana
E eis que além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. O que nós precisamos entender é que, ao contrário do que muitos, ainda dentro da doutrina inclusive, entendem que nós nos apegamos à letra que mata, veja, se assim não fosse permitido por Deus, nós não teríamos tanta literatura, tantas obras que foram trazidas por Chico Xavier através de diversos espíritos, não é? Que vêm nos auxiliar no entendimento do que é realmente o ser espiritual que todos nós somos, de onde viemos, onde estamos e aonde podemos chegar. Então, essa literatura não é para trazer para nós um vasto conhecimento da espiritualidade, mas ela vem nos ajudar no nosso crescimento moral e espiritual, porque à medida que nós entendemos, por menor que seja o nosso aprendizado, o que o Cristo veio trazer para nós, o que a espiritualidade vem trazer para nós, é para nos auxiliar na nossa evolução. E a partir do momento que nós entendemos e compreendemos o que de fato nós somos e o que a humanidade, o universo, representa para nós, nós nos tornamos criaturas melhores, mais amorosas, porque nós entendemos o que é ser um espírito eterno e criados para o bem. Pode ser que nosso aprendizado seja lento, mas todos nós fomos criados para o bem. Quando nós falamos desse processo de renovação, a nova era na Terra, ela começa a ser habitada por espíritos que já não estão presos à matéria, têm como principal objetivo praticar o bem, o amor ao seu semelhante. E aí a gente vem no primeiro mandamento: espíritas, amai-vos uns aos outros, né? Somos irmãos em Cristo. Então, a literatura, as boas obras, não importa quantos livros nós lemos, quantas obras, importa aquilo que nós conseguimos estudar, aprender e interiorizar. E de alguma maneira aquilo vem acalmar o nosso espírito, e a exemplo de tantos irmãos amorosos, possamos, entendendo isso, acalmar as dores e as angústias dos nossos irmãos, percebe? Então não é a letra que mata, são os vícios que foram criados, como foi dito há pouco no que nós lemos, não é? Que está no Evangelho, no capítulo 6, não é a letra que mata, são os vícios que foram criados dentro do próprio Evangelho do Cristo por interesses aí inúmeros, que criaram vícios e um entendimento que cegou, né, a muitos corações. Quantas coisas nós entendíamos de uma maneira e hoje, com o esclarecimento, a nossa visão e o nosso ser ampliou muito mais. Observa, por exemplo, quando nós começamos aqui nos estudos, né, do primário. No meu tempo era o primário, agora é tanta coisa, eu não vou nem me atrever a falar, né? Quando os nossos pais, os nossos professores, praticamente pegavam na nossa mão para nos ensinar a escrever, gente, olha que bênção,
Olha que maravilha! O horizonte se abriu à nossa frente. Olha que progresso! Então é como ele coloca, tudo é importante para nós, porque faz parte do nosso aprendizado. Eu admiro muito também, inclusive, palestrantes maravilhosos que trouxeram já uma bagagem fantástica, né, da espiritualidade, que linkam, né, uma obra que eles estão trabalhando aqui, por exemplo, vamos colocar a Gênese, né? Então eles vão buscar aquele lá, aquela ligação lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e assim vai sucessivamente, e aquilo dá uma clareza em palavras simples, né? Que a gente não consegue nem piscar, não é? Então, isso é sabedoria, gente. Aprender, se instruir intelectualmente, não é? Nos traz sabedoria. E esse aprimoramento intelectual é para nos tornar melhores. Porque quando nós somos leigos num assunto, não é? Nós cometemos erros graves, né? Imagina, por exemplo, isso às vezes eu citei algumas vezes nos nossos cursos lá da SECA, né? Da nossa casa. Eu não posso ser um papagaio de repetição, né? Eu posso ouvir uma coisa que eu achei fantástica, mas eu preciso, depois que eu vi, buscar as minhas fontes para entender, porque senão, como que eu vou socorrer, de repente, um irmão que chega na casa angustiado, como que eu vou dar aquele primeiro atendimento? Porque veja, quando alguém chega dentro da casa espírita, né, em busca do socorro, ele não vai procurar quem é o dirigente da casa, ele vai falar com o primeiro que está ali. Né? Se eu estou ali no balcão dando assistência, cabe a mim acalmar aquele coração que chegou. E a partir daí dá os direcionamentos da onde ele deve ser conduzido. Mas para isso eu preciso ter o mínimo de instrução. E às vezes a gente fala, a gente vê muito quando nós falamos, nós temos os nossos cursos, vamos participar. Mas eu já fiz tantos cursos, já sei tudo. Esse irmão não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Por quê? Quanto mais nós burilamos o nosso conhecimento, além de ser uma prova de humildade para aquele que está se prestando a trazer para nós aquela mensagem, uma prova de respeito, eu vou ter a oportunidade de ver novamente, talvez uma visão atualizada daquilo que para mim precisava ser reciclado. Aquilo que para mim foi dito há 40 anos atrás, e na maioria das vezes eu não conseguia compreender direito, hoje faz um sentido fantástico, né? Fantástico, né? Então nós que estamos dentro da doutrina, nós saímos do campo do sobrenatural para o campo da prática, porque já sabemos que a vida além túmulo não é o nada, e sim uma vida atuante, né, de trabalho. Então, quando eu começo a compreender isso eu vou buscar na literatura, a princípio é através de alguém que nos traz aquela orientação naquela hora, mas depois a gente cabe a nós irmos buscar. Então, não é a letra que mata, é interpretar aquilo que os irmãos trazem para nós e colocar aquilo em prática nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos atos, por mais pequenos que sejam, do nosso dia a dia. Entende? Então, não vamos nos preocupar que eu não consigo. Puxa, eu não consegui ler a Gênese até hoje. Não importa. Não importa. Vá até onde você consegue. Com coração, com despreendimento. Percebe? Então, não é a quantidade de obras, de livros que eu consigo, palestras que eu assisto. Na verdade, é aquilo, o conteúdo que modifica o meu coração. Inclusive,
eu separei um trechinho aqui do Evangelho segundo Mateus, né? É por Emmanuel. Então, olha que legal aqui, essa passagem aqui, Mateus 5,16, brilhar. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Olha que bênção! Ela tem mais algum conteúdo, mas eu me prendi a esses parágrafos, né? E não tenhamos pressa, porque observa que tudo para nós é a seu tempo, mas é importante nós alicerçarmos a nossa base doutrinária e edificarmos em rocha forte, firme, porque se assim não for, no primeiro sinal de tempestade nós desistimos, nós abandonamos tudo, não é? Não fiquem desanimados ou entristecidos que, por alguma razão, por não termos todo o conhecimento que nos faria brilhar, né? Mas tenhamos a humildade de aprender com paciência, com respeito, boa vontade, não é? Eu vi nessa nossa passagem de cursos, eu vi muitos irmãos que faziam parte das nossas turmas, né? Abandonaram o curso porque aquele que estava ministrando o curso não tinha o mesmo entendimento que ele, ou não colocou da mesma forma que ele entendia, né? E simplesmente abandonaram. Gente, que oportunidade maravilhosa que esse irmão ou esses irmãos perderam por não contribuir. Porque a doutrina do Cristo, ela não é a doutrina dos Espíritos, ela foi trazida para nós pelos mais simples, não foram pelos conhecidos dos doutores da lei. E quis o Cristo que assim fosse, para que ela não fosse deturpada, percebe? Então é isso, vamos beber nessa fonte de toda essa literatura maravilhosa que tem por aí, as grandes obras, os pequenos poemas do Chico e tantos outros, né, que nós temos aí, porque isso nos enriquece. Mas lembrando sempre, como foi dito, tanto aqui no Evangelho de Mateus, como no Livro dos Espíritos, né, e também naquele trechinho que nós lemos do Evangelho. Gente, o importante não é o conteúdo literário que nós temos, mas é a sabedoria de colocá-los em prática. Porque, acima de tudo, o conteúdo literário, né, essa nossa evolução intelectual, ela visa principalmente a edificar dentro de nós, né, espíritos novos, rejuvenescidos, né, esquecendo esses espíritos velhos que nós somos aí, de séculos de aprendizados, de caminhada nessa evolução, mas que nós realmente possamos beber nessa fonte que nos ajude a nos renovar, a nos libertar da cegueira, das trevas, da infelicidade. Conhecimento é para trazer alegria, conhecimento é para trazer harmonia, conhecimento é para trazer uma servidão
porque conhecendo os nossos limites, desculpe, as potencialidades que temos, eu posso não conhecer tudo, mas me torna um espírito melhor. E na medida que nós vamos progredindo, mais oportunidades o Pai vai nos dando, seja no conhecimento, mas principalmente no trabalho, ok? Então que nós possamos ter isso no nosso coração. Vamos tirar as lições, por exemplo, desse ano de 2020 que se foi. Ele trouxe aquilo que teria que trazer para nós, né? Além das dificuldades e adversidades que nós temos que enfrentar. Mas foram aprendizados, cada um absorveu a sua forma. Mas para que nós adentremos a esse ano de 2021 com mais firmeza, mais confiança, mais fé, não é? E temos aí um vasto trabalho que nos explica o momento atual que nós estamos vivendo sobre a Terra. Então isso é para nos acalmar, não é para que nós evitemos de somos seguidores do Cristo, mas nos primeiros sinais de adversidade e de turbulência, nós entramos em pânico, ok? Então, meus amigos, vamos continuar os nossos estudos, o nosso aprendizado, por mais pequenino que seja, por mais simples que seja o nosso entendimento, mas que isso venha com alegria, com carinho, não é? Que nós possamos trazer a luz do aprendizado para ajudar a brilhar a nossa luz espiritual. E as oportunidades aparecem. E ninguém está desprovido de recurso, não. Quando o trabalho e a oportunidade surge, é porque o Pai sabe que nós estamos prontos para ela. Percebe? Então vamos abraçar as oportunidades. Vamos abraçar a oportunidade de estarmos vivos, encarnados na Terra e ainda termos a oportunidade de estarmos servindo a Deus nosso Pai e ao Cristo nosso irmão querido. Ok? Então espero que essa mensagem que nós tivemos a oportunidade, esse estudo do dia de hoje, né, possa ter contribuído de alguma forma com cada um, com as suas dúvidas, com as suas incertezas, mas principalmente eu espero que traga motivação, alegria do aprender, mas principalmente do servir, ok? Então, como a gente sempre diz, agradecendo a espiritualidade amorosa por estarmos aqui e deixarmos aqui o nosso até breve, né? Até sempre, né? Enquanto Deus permitir que estejamos aqui, o nosso até sempre. Um grande abraço a todos vocês e mais uma vez um excelente 2021 de muita paz, muita saúde, muita harmonia nos nossos corações e principalmente tendo a certeza de que tudo que está aí é por misericórdia divina e Jesus está no comando desse barco enorme chamado Terra, onde todos nós estamos tendo a oportunidade de crescer, trabalhar e progredir espiritualmente, não materialmente. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, até sempre, ok?